Nunca deveria ter entrado naquele teatro. Mas a música... a música era impossível de ignorar. Um lamento de violinos distorcidos que ecoava pelas ruas vazias de São João, uma pequena cidade perdida nos confins de Minas Gerais. Eu, Carolina, sempre fui atraída pelo que os outros chamavam de perigo. Talvez por isso, naquela noite úmida de outubro, quando o velho Teatro das Sombras reabriu suas portas após décadas de abandono, eu não resisti ao chamado. O prédio, outrora majestoso, agora era um esqueleto de madeira apodrecida e veludo desbotado. As paredes, cobertas por mofo e sombras, pareciam respirar quando me aproximei. A placa enferrujada ainda pendia torta sobre a entrada, anunciando em letras desbotadas: "Aqui, a arte nunca morre." Um arrepio percorreu minha espinha, mas não foi o suficiente para me deter. Empurrei os portões rangentes e adentrei o salão principal. O interior era ainda mais assombroso do que o exterior. Cortinas esfarrapadas balançavam como espectros ao vento, e o palco, iluminado por uma luz que não tinha origem visível, parecia convidar-me a subir. Foi então que a música começou de novo, um vals sinistro, como se executada por mãos esqueléticas. Meus pés moveram-se sozinhos, guiados por uma força que não era minha. Subi os degraus do palco e, diante do vazio da plateia, comecei a dançar. Nunca havia me sentido tão leve, tão observada. Era como se centenas de olhos me seguissem, embora não houvesse ninguém ali. A música acelerou, e meus movimentos se tornaram frenéticos, descontrolados. Foi então que percebi, não estava sozinha. No canto do palco, uma figura esguia e pálida dançava em perfeita sincronia comigo. Seus pés não tocavam o chão. O terror finalmente me alcançou, mas meu corpo não obedecia. Continuei dançando, arrastada para os camarins pelos acordes daquela melodia infernal. O espelho do camarim principal, empoeirado e rachado, refletia minha imagem, mas algo estava errado. Meu reflexo sorria quando eu não sorria. Meus braços se moviam quando eu os mantinha imóveis. E então, lentamente, a figura no espelho começou a mudar. O rosto tornou-se mais anguloso, os olhos mais fundos, até que não era mais meu reflexo, mas outra pessoa. Ela usava um traje de bailarina do século XIX, desbotado e manchado de algo escuro. Seus lábios se moveram, e embora nenhum som saísse, entendi perfeitamente as palavras: "Eu quero seu corpo." Tentei gritar, mas minha voz havia desaparecido. Tentei fugir, mas minhas pernas continuavam dançando, levando-me cada vez mais perto do espelho. A figura estendeu a mão, e eu senti um frio mortal quando seus dedos translúcidos atravessaram o vidro e tocaram meu pulso. Foi então que percebi a verdade: o Teatro das Sombras nunca fechou. Ele apenas esperava. Esperava por alguém como eu, alguém que ouvisse a música e não resistisse ao seu chamado. A bailarina fantasma, presa no reflexo por mais de um século, finalmente encontrara uma substituta. Na manhã seguinte, os moradores de São João encontraram as portas do teatro escancaradas. Alguns juraram ter visto uma figura esguia dançando no palco, mas quando investigaram, não havia ninguém. Apenas um espelho quebrado no chão e um único sapato de balé, ainda quente ao toque. Quanto a mim, eu ainda danço, mas não no mundo dos vivos. Agora, sou apenas um reflexo no vidro, esperando pela próxima bailarina tola o suficiente para ouvir a música. E você? Você não está ouvindo um violino ao longe? Nunca acreditei em fantasmas até que pus as mãos naquele maldito retrato. Tudo começou quando recebi a carta do Sr. Vasconcelos, um homem de posses que residia em uma antiga mansão nos arredores de São Paulo. Ele buscava um restaurador para um quadro de família, um retrato de sua bisavó, a Senhora Almeida, pintado no século XIX. O pagamento era generoso, demasiado generoso, e eu, em minha tola ambição,
Aceitei sem questionar os detalhes sombrios que cercavam aquela encomenda. A mansão dos Vasconcelos era um esqueleto de pedra e madeira, erguido em um tempo em que a aristocracia brasileira ainda se deleitava com ouro e escravidão. As paredes respiravam mofo, e os corredores estreitos pareciam se contrair à minha passagem, como se a casa mesma tentasse me expulsar. O senhor Vasconcelos era um homem pálido, de olhos fundos e mãos trêmulas, que me entregou o quadro com um sorriso que não chegava aos olhos. O retrato era, à primeira vista, uma obra-prima. A senhora Almeida estava retratada em trajes de época, sentada em uma poltrona de veludo, suas feições serenas e nobres. Seus olhos, porém, seguiam-me. Não era uma ilusão, eles moviam-se, lentamente, acompanhando cada um de meus passos. Eu tentava convencer-me de que era um truque de luz, um efeito da tinta envelhecida, mas no fundo sabia que algo estava errado. Comecei o trabalho naquela mesma noite, sob a luz fraca de velas, pois a eletricidade da mansão falhava constantemente. Quanto mais eu limpava a tela, mais a imagem mudava. Os traços suaves da senhora Almeida tornavam-se mais nítidos, mas não da maneira que eu esperava. Sua boca, antes serena, retorcia-se em um sorriso largo, quase grotesco. Seus olhos, antes castanhos, escureciam até se tornarem negros como o breu. E pior, eu a via piscar. Na terceira noite, acordei com um ruído vindo do ateliê. Ao entrar, vi o quadro agora completamente alterado. A senhora Almeida não estava mais sentada. Estava de pé, suas mãos finas pressionadas contra a superfície da tela, como se tentasse escapar. Seu rosto estava deformado, a pele esticada em um ricto de dor ou talvez de fome. Gritei, e no mesmo instante, a imagem voltou ao normal. Mas eu sabia o que tinha visto. O senhor Vasconcelos começou a evitar-me, e os criados da mansão cochichavam entre si, lançando-me olhares temerosos. Descobri, por acaso, em um velho livro de registros, que a senhora Almeida não havia morrido de causas naturais. Ela fora enclausurada em um dos cômodos da mansão, acusada de bruxaria, e deixada para morrer de fome. Seu último ato, segundo as páginas manchadas, havia sido amaldiçoar a família, jurando que jamais deixaria aquela casa. Na última noite, o quadro estava irreconhecível. A senhora Almeida já não era humana, sua boca alargava-se até as orelhas, seus dentes afiados brilhavam sob a luz das velas, e seus dedos, agora longos e ossudos, arranhavam a tela. Eu sentia sua respiração, um vento úmido e fétido, saindo da pintura. Quando me aproximei, uma mão esquelética emergiu, agarrando meu pulso com força sobrenatural. Não sei como escapei. Lembro-me apenas de correr, deixando para trás meus instrumentos, minha razão, meu sangue escorrendo onde suas unhas me perfuraram. A mansão dos Vasconcelos foi consumida por um incêndio naquela mesma noite, e nenhum corpo foi encontrado. Mas às vezes, quando olho para um espelho no escuro, vejo seu rosto refletido atrás de mim, mais próximo a cada dia. E sei que, em breve, ela não estará mais presa à tela. Nunca deveria ter colocado os pés naquela biblioteca. Mas a curiosidade, como um verme insaciável, roía minha mente desde que ouvi os rumores sobre a coleção Silvestre, um acervo esquecido nos porões da antiga Biblioteca Municipal de São Geraldo. Diziam que lá estavam livros proibidos, obras que haviam enlouquecido homens sábios e atraído a atenção de colecionadores sombrios. E, no entanto, nada poderia ter me preparado para o que encontrei. Era uma noite de inverno, o vento uivava como um espectro faminto entre as vielas da cidade, e a neblina encobria as ruas de tal forma que parecia que o mundo exterior havia deixado de existir. A biblioteca, um edifício gótico de pedra escura, erguia-se como um cadáver imponente, suas janelas altas semelhantes a olhos vazios. O velho Gustavo, o bibliotecário, já me conhecia bem. Eu era um dos poucos que ainda se aventuravam por aquelas prateleiras empoeiradas. Mas naquela noite, seu olhar foi diferente. Havia algo nele,
uma hesitação, um medo contido quando pronunciei o nome da coleção. Ele tentou dissuadir-me, murmurando sobre maldições e histórias melhor deixadas no esquecimento. Mas eu não lhe dei ouvidos. Com um suspiro resignado, entregou-me a chave enferrujada e advertiu-me para não tocar em nada que parecesse vivo. Os degraus que levavam ao subsolo rangiam como ossos secos, e o ar tornava-se mais denso, impregnado com cheiro de mofo e algo mais, um odor adocicado, quase como carne em decomposição. A sala da coleção silvestre era pequena, abarrotada de estantes curvadas sob o peso de volumes antigos. Alguns estavam acorrentados. Outros, envoltos em teias tão espessas que pareciam ter sido tecidas por algo maior que uma aranha. Foi então que o vi. Pousado sobre um pedestal de ébano, como um relicário macabro, estava um livro de capa negra, suas bordas manchadas de um vermelho escuro. Ao me aproximar, percebi que a textura da capa não era couro, era demasiado irregular, porosa, como pele humana. Um frio percorreu minha espinha quando minhas mãos trementes o abriram. As páginas eram amareladas, escritas em uma caligrafia que variava de elegante a frenética, como se cada entrada tivesse sido feita em um momento de desespero. E então compreendi. Eram as últimas palavras de pessoas antes de morrerem. Algumas eram orações. Outras, confissões. Algumas, apenas gritos silenciosos de terror. Não resisti. Minha voz ecoou na câmara subterrânea ao ler em voz alta as palavras de uma certa Isabela Mendes. Por favor, não me deixem aqui no escuro. Ele vem e traz consigo os dentes. O ar gelou. Um gemido, baixo e rouco, emergiu das sombras. E então, como se uma porta invisível tivesse se aberto, senti uma presença atrás de mim. Não ousei virar-me, mas sabia, com uma certeza visceral, que algo agora respirava contra meu pescoço. A página que eu havia lido estava agora, em branco. Foi quando entendi a verdade horrível. O livro não apenas libertava as almas, ele as trocava. E eu, tolo que era, havia acabado de convidar uma delas para dentro de mim. Nos dias que se seguiram, sonhei com Isabela. Via-a em reflexos distorcidos, ouvia seus sussurros nos cantos mais escuros do meu quarto. E pior, começava a esquecer coisas. Meu próprio nome, às vezes, sumia de minha mente como tinta apagada pela chuva. Agora, enquanto escrevo estas linhas, sinto-a pressionando contra meus pensamentos, tentando tomar o que resta de mim. Se este relato for encontrado, saibam que o livro ainda está lá, naquela biblioteca amaldiçoada. Ele espera. Ele sempre espera. E se um dia você ouvir um sussurro vindo das páginas, não leia em voz alta. Desde criança, ouvia os sussurros sobre o relógio de areia dos Vois. Meu avô, um homem severo de olhos profundamente cavados, guardava-o em um baú de carvalho no sótão da velha casa em Curitiba, longe dos olhos curiosos. Dizia-se que aquela peça antiga, de vidro manchado e areia negra como carvão, não media horas, mas vidas. E que, se alguém tentasse quebrá-lo, algo indescritivelmente horrível aconteceria. Eu, Lucas Vois, nunca acreditei inteiramente nessas histórias, até o dia em que meu irmão mais novo, Daniel, resolveu desafiar o destino. Tudo começou quando nosso pai faleceu. Uma morte súbita, inexplicável. O médico atribuiu-a a um infarto, mas eu sabia a verdade. Na noite anterior, subi ao sótão e vi. A areia do relógio estava perigosamente baixa, quase esgotando-se. Quando o último grão caiu, meu pai expirou em sua poltrona, os olhos ainda abertos, fixos em algo que só ele podia ver. Daniel, sempre o cético, riu-se de minha superstição. É só um pedaço de vidro velho, disse, antes de pegar o relógio com mãos firmes. Eu tentei detê-lo, mas ele já havia virado o artefato de cabeça para baixo. A areia,
Contudo, continuou a fluir na mesma direção, como se a gravidade não a afetasse. Uma risada nervosa escapou-lhe dos lábios, mas eu vi o tremor em seus dedos. Naquela noite, os pesadelos começaram. Daniel acordou gritando, suando frio, insistindo que alguém o observava do canto escuro do quarto. No dia seguinte, encontrei marcas no chão do corredor, pegadas úmidas, como se alguém tivesse arrastado os pés, mas não havia ninguém além de nós na casa. 3 noites depois, Daniel desapareceu. A porta do sótão estava aberta, embora jurasse tê-la trancado. Subi os degraus rangentes, meu coração batendo como um tambor amaldiçoado, e lá estava ele, de joelhos diante do relógio, os olhos vazios, a boca aberta em um grito silencioso. Seus dedos estavam grudados ao vidro, como se fundidos a ele, e a areia agora vermelha fluía mais rápido que nunca. Tentei puxá-lo, mas sua carne desfez-se em meu toque, desintegrando-se em pó escarlate que se misturou à areia do relógio. Seu último suspiro ecoou no sótão, e então, silêncio. O artefato, agora mais pesado, pulsava como um coração vivo em minhas mãos. Foi então que ouvi os sussurros. Vozes antigas, familiares, sussurrando meu nome de dentro do vidro. E entendi, com um terror gelado, que o relógio não estava apenas medindo nossas vidas, ele as devorava. Nos meses que se seguiram, a areia continuou a cair, mais rápida a cada dia. Meu reflexo no espelho tornou-se pálido, quase translúcido, e às vezes, no canto do olho, via figuras esguias observando-me, suas bocas se movendo em uníssono com sussurros. Ontem, sonhei com o primeiro voz, um homem de sobrenome comum, mas de destino obscuro. Ele segurava o relógio, e a areia então era branca, pura. Mas algo aconteceu. Algo o corrompeu. E agora, ele exige o preço de nossa linhagem. Esta manhã, acordei com areia restante suficiente para talvez uma semana. Sei o que devo fazer. Escrevo estas palavras como um aviso, pois vou subir ao sótão com um martelo nas mãos. Se o relógio não pode ser destruído, então que ele me leve por inteiro, mas não sem luta. E se você, leitor, algum dia encontrar um relógio de areia que flua contra a gravidade, fuja, porque quando a areia acabar, ele virá buscar você. Nunca acreditei em fantasmas até ver com meus próprios olhos o sorriso da noiva de cera. O Museu de Curiosidades Vitorianas de São Geraldo era um lugar esquecido pelo tempo, um labirinto de relíquias empoeiradas e segredos sussurrados. Eu, um historiador obcecado pelo passado, não poderia resistir ao chamado daquela coleção macabra. Mas agora, arrependo-me profundamente de ter cruzado aquela porta. O museu ficava em um casarão antigo, suas paredes descascadas guardando histórias que ninguém mais queria ouvir. O dono, um homem chamado Vicente, era um velho de olhos pálidos e sorriso raro, sempre envolto em um casaco gasto, como se o frio do além o perseguisse. Ele me recebeu com um aceno lento, como se já soubesse que eu não escaparia ileso. Entre os corredores estreitos, havia esqueletos de animais desconhecidos, máscaras tribais com expressões de tormento e um relógio que parou à meia-noite do dia em que seu antigo dono morreu. Mas nada se comparava a ela, a noiva de cera. Posicionada em um canto sombrio, vestida em trajes de casamento amarelados pelo tempo, sua figura era assustadoramente realista. Seus olhos de vidro pareciam seguir os visitantes, e mais de uma pessoa jurou tê-la visto mover-se quando as luzes se apagavam. No começo, ignorei os boatos como superstição tola, até que uma noite, trabalhando tarde no museu, ouvi o leve arrastar de seda contra o assoalho. Quando me virei, a noiva não estava mais de pé, estava sentada em um banco próximo, suas mãos pálidas agora repousando sobre o colo, como se esperasse por algo. Ou por alguém. Decidi investigar sua origem. Os registros do museu eram vagos, mas após semanas de pesquisa, descobri a verdade horrenda. Ela não era uma simples figura de cera.
Seu nome era Isabel, uma jovem noiva do século XIX, prometida a um homem rico de São Geraldo. Diziam que ela adoeceu gravemente no dia do casamento, caindo em um estado tão profundo que foi declarada morta. Enterrada às pressas, seu corpo desapareceu do túmulo dias depois, e logo após, uma figura idêntica a ela apareceu no museu, doada por um colecionador anônimo. Quanto mais eu lia, mais o terror se infiltrava em mim. Relatos antigos falavam de uma mulher que vagava pelas ruas à noite, seu vestido de noiva encharcado de terra, murmurando o nome do noivo que nunca a desposou. Alguns diziam que ela buscava um marido para levá-lo com ela para o túmulo que lhe foi negado. Na última noite, tudo desmoronou. Trabalhando sozinho, senti um frio cortante subir minha espinha antes de perceber que a noiva não estava mais em sua vitrine. O cheiro de terra molhada e flores murchas encheu o ar, e então a vi não mais uma estátua, mas uma mulher de carne e osso, sua pele pálida manchada de podridão, seus lábios se curvando em um sorriso que não era humano. Seus dedos, agora ossudos, estenderam-se em minha direção, e soube, com absoluta certeza, que ela me escolhera. Corri, mas as portas do museu estavam trancadas, e Vicente não respondia aos meus gritos. O toque gelado de Isabel envolveu meu pulso, e seu sussurro ecoou em meus ouvidos como um convite para o altar não do matrimônio, mas da morte. Agora, escrevo estas palavras à luz de uma vela que não para de tremer, sabendo que ela ainda me observa. Se alguém encontrar este relato, saiba que o Museu de Curiosidades de São Geraldo não é um lugar de entretenimento, mas de condenação. E se você vir a noiva de cera sorrir para você, não olhe para trás. Ela já escolheu o seu próximo noivo. Nunca deveria ter colocado as mãos naquele órgão. Mas como resistir à tentação de tocar um instrumento que, dizem, ainda ecoa as notas de um morto? Agora, enquanto escrevo estas palavras com dedos que já não são completamente meus, percebo quão insensato fui. A música ainda ressoa em meus ouvidos, um sussurro melódico que nunca se cala, e o sangue escorre entre as teclas como se o próprio instrumento se alimentasse de minha vida. Tudo começou em Vila Serrana, um pequeno povoado encravado entre montanhas tão antigas quanto as lendas que assombram seus moradores. Eu, Rafael Mendes, sempre fui um homem de música e curiosidade, atraído pelo desconhecido como uma mariposa pela chama. Quando ouvi os rumores sobre a Catedral de São Geraldo, abandonada há décadas após um incêndio que consumiu metade da cidade, soube que precisava vê-la. Diziam que, à meia-noite, o órgão da catedral tocava sozinho, notas fantasmagóricas que ecoavam pelos corredores vazios como um lamento eterno. O último organista, um homem chamado Elias Costa, desaparecera sem deixar rastros na mesma noite em que a catedral foi abandonada. Alguns afirmavam que ele ainda estava lá, sentado no banco de madeira carcomida, dedos esqueléticos dançando sobre as teclas enegrecidas. Outros sussurravam que Elias fizera um pacto, vendendo sua alma para tocar além da morte, condenado a repetir a mesma melodia até que alguém o substituísse. A primeira noite na catedral foi como entrar no ventre de uma criatura antiga. O ar pesava, impregnado com o cheiro de mofo e algo mais, algo que lembrava carne queimada. As paredes, outrora adornadas com afrescos de santos, agora exibiam figuras distorcidas, seus olhos vazios seguindo meus passos. E então, como um sopro gelado, ouvi. O órgão começou a tocar. Não eram notas aleatórias, mas uma composição intrincada, uma peça que oscilava entre o celestial e o profano. As cordas vibravam com uma vida própria, e eu, tolo que era, achei que poderia decifrá-la. Voltei noite após noite, gravando sons, estudando a melodia que parecia escrita em uma língua esquecida. Até que, em um impulso que agora reconheço como insanidade, resolvi tocá-la eu mesmo. O banco estava frio, como se retivesse o gelo da morte. Coloquei as mãos sobre as teclas, e antes mesmo que eu as pressionasse, um arrepio percorreu minha espinha. O primeiro acorde saiu distorcido,
como se algo além de mim estivesse guiando meus movimentos. E então veio a dor. Uma agulha afiada de fogo atravessou meus dedos, e quando os olhei, vi o sangue escorrendo, vermelho vivo contra o marfim envelhecido. Tentei parar, mas minhas mãos não me obedeciam. A música continuava, cada nota exigindo mais de mim, sugando minha vitalidade como um vampiro sedentento. O órgão não me deixava ir, Elias, ou o que quer que ocupasse seu lugar, não me deixava ir. Os espelhos quebrados da catedral refletiam algo atrás de mim, uma figura esguia, de olhos fundos e sorriso alongado. Senti seus dedos, longos e ossudos, sobrepostos aos meus, guiando-me em uma dança macabra. A melodia se tornou mais frenética, e o sangue jorrou com mais força, escorrendo pelos tubos do órgão como se fosse combustível para alguma máquina infernal. Agora, mesmo longe da catedral, ainda ouço a música. Ela não precisa mais do órgão para existir. Ela vive em mim, nas veias que pulsam em sincronia com suas notas. Meus dedos, mesmo quando imóveis, sangram. E pior, às vezes, quando olho no espelho, vejo não o meu rosto, mas o de Elias, sorrindo, satisfeito por finalmente ter encontrado um substituto. Se algum dia você ouvir falar da Catedral de São Geraldo, afaste-se, porque a música nunca para. Ela apenas espera por novas mãos para tocar. E quando ela as encontrar, você nunca mais será dono de si mesmo. Nunca acreditei em fantasmas até aquela noite no castelo de Monteiro. Recebi o convite em um envelope de papel envelhecido, o selo de cera vermelha como sangue ressecado. Era para um jantar de gala, uma recriação histórica do último banquete realizado ali, 200 anos antes, quando todos os convidados, diz a lenda, caíram mortos antes da sobremesa, envenenados por um vinho amaldiçoado. A curiosidade me venceu. Eu, um cético por natureza, não poderia imaginar que, ao cruzar aqueles portões de ferro corroído, estaria assinando meu próprio pacto com o além. O castelo erguia-se no alto de uma colina, envolto em névoa, suas torres negras riscando o céu como garras de algum predador antigo. A estrada que levava até lá era estreita, ladeada por árvores retorcidas, seus galhos sussurrando segredos em uma língua esquecida. Ao descer da carruagem, senti o peso do ar, denso como se respirasse através de um véu úmido. Os outros convidados já chegavam, figuras elegantes em trajes de época, máscaras de veludo cobrindo metade de seus rostos. Reconheci alguns: o Dr. Almeida, um colega historiador; Isabela, uma herdeira excêntrica conhecida por sua obsessão com o oculto; e Rafael, um jovem escritor cujas histórias macabras ecoavam as de Poe. Todos pareciam fascinados pela atmosfera, rindo com um frenesi que soava falso, como se tentassem convencer a si mesmos de que não havia nada de errado. O salão principal era uma catedral de sombras, iluminado apenas por velas tremeluzentes. A mesa de jantar, longa o suficiente para acomodar 30 pessoas, estava posta com talheres de prata manchada e taças de cristal que refletiam a luz como olhos famintos. Sentamo-nos, e foi então que percebi havia mais lugares à mesa do que convidados. Cadeiras vazias, mas não completamente vazias. O ar soprava levemente, fazendo os vestidos de seda das damas balançarem, mas não havia janelas abertas. O primeiro prato foi servido, uma sopa escura, seu aroma doce e pesado. Enquanto levava a colher aos lábios, notei um movimento no canto da sala. Uma figura pálida, vestida como um nobre do século passado, sentava-se em uma das cadeiras vazias. Seus olhos eram fundos, negros, fixos em algo além de nós. Antes que pudesse alertar os outros, a visão se dissipou, deixando apenas um cheiro de terra molhada e mofo. Olhei para os demais, mas ninguém mais parecia ter notado. O vinho chegou em uma garrafa antiga, o líquido rubro escorrendo como ferida fresca. Ao primeiro gole, senti o gosto metálico, quente, vivo. Não era vinho, era sangue. Cuspi no guardanapo, mas os outros bebiam avidamente,
seus olhos vidrados, sorrisos alargando-se de maneira não humana. O doutor Almeida riu, um som rouco, e então seu rosto começou a se decompor, a pele descascando como papel queimado. Ele não parecia notar, continuando a comer, pedaços de carne caindo de seus lábios apodrecidos. As velas se apagaram uma a uma, mergulhando o salão em trevas interrompidas apenas pelo brilho fantasmagórico das taças. As cadeiras vazias agora estavam ocupadas, figuras esguias, pálidas, vestidas como nós, mas com rostos distorcidos pela agonia. Eram os convidados daquele banquete amaldiçoado, condenados a repetir sua última ceia por toda a eternidade. Isabela gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Rafael tentou correr, mas as portas haviam desaparecido, substituídas por paredes de pedra úmida, musgo rastejando como dedos esqueléticos. Eu estava encurralado. Os fantasmas se levantaram, suas mãos ossudas estendidas, e então percebi a verdade: não fomos convidados para um jantar. Fomos convidados para sermos o jantar. O último que vi foi a taça de vinho sendo levantada por mãos invisíveis, um brinde à nossa entrada em seu mundo. E então, a escuridão me consumiu. Quando acordei, estava de volta à minha casa em São Paulo, o convite ainda na mesa. Achei que tinha sido um pesadelo, até notar o cheiro de mofo em minhas roupas e o gosto de sangue em minha boca. E então, naquele instante, ouvi o sino distante do castelo ecoando na noite, chamando-me de volta. Porque eu, como os outros, já estava morto, apenas ainda não sabia. Nunca acreditei em maldições até o dia em que meus olhos se fixaram naquele espelho. Tudo começou numa tarde chuvosa de outono, quando recebi a visita inesperada de meu velho amigo, Ricardo. Ele chegará à minha modesta casa em Curitiba com um embrulho envolto em um pano negro, seus dedos trêmulos denunciando uma excitação que beirava o delírio. Ricardo sempre fora um colecionador de antiguidades, mas naquele dia seu ar estava diferente, seu rosto, outrora jovial e cheio de vida, parecia gasto, como se anos tivessem se espremido em poucas semanas. Seus olhos, fundos e cercados por sombras escuras, brilhavam com uma luz febril. Sem cerimônia, ele colocou o embrulho sobre a mesa e afastou o pano, revelando um espelho de moldura antiga, adornado com intrincados arabescos de prata escurecida pelo tempo. É dela, sussurrou, como se temesse que as paredes ouvissem. Não precisei perguntar a quem se referia. A história da Condessa Bathory era conhecida até por aqueles que não se interessavam por tais horrores. Diziam que ela se banhava no sangue de donzelas para preservar sua juventude, e que objetos pessoais seus carregavam vestígios de sua maldição. O espelho era belo, mas havia algo nele que repelia. A superfície não refletia a luz como deveria. Ao invés disso, parecia absorvê-la, como um poço escuro. Quando me aproximei, minha imagem surgiu lentamente, mas não era eu quem via, era um homem mais velho, com os cabelos grisalhos, a pele marcada por rugas profundas, e os olhos cheios de um terror ancestral. Pior ainda, meu reflexo estava coberto de sangue, como se tivesse sido banhado em uma carnificina recente. Recuei, mas Ricardo apenas riu, um som seco, desprovido de alegria. Ele contou como adquirira o espelho num leilão obscuro em São Paulo, e como, desde então, notara mudanças em si mesmo. Seus cabelos caíam em tufos, suas unhas quebravam como vidro, e seu reflexo no espelho envelhecia dia após dia, enquanto sua própria carne parecia seguir o mesmo destino. Nos dias que se seguiram, Ricardo mudou. Tornou-se esquivo, recusando-se a sair de casa, trancado em seu quarto com o espelho. Quando finalmente o visitei, encontrei um velho decrépito onde antes estava meu amigo. Sua pele, outrora lisa, pendia em dobras flácidas. Seus olhos, agora opacos, fitavam o nada com um terror silencioso. Ele não me reconheceu. E então, na manhã seguinte, desapareceu. Nenhum vestígio, nenhuma explicação, apenas o espelho, deixado para trás, como se esperasse por um novo dono. Não resisti.
Trouxe o maldito objeto para minha casa, prometendo a mim mesmo que não me deixaria sucumbir como Ricardo. Mas o espelho tem uma voz sussurrante, uma atração que não pode ser negada. Toda noite, sou compelido a olhá-lo, e cada vez, meu reflexo está mais velho, mais ensanguentado, mais próximo da morte. Sinto minha vitalidade escorrer de mim como areia entre os dedos. Meus cabelos embranquecem, minhas juntas rangem, e um frio eterno se instala em meus ossos. E o pior de tudo é que, às vezes, vejo algo mais no espelho além do meu próprio reflexo deteriorado. Uma figura pálida, de olhos famintos, observa-me por trás de minha imagem, seus lábios retorcidos em um sorriso de satisfação. Ela espera. Ela sabe que em breve serei dela, assim como Ricardo, e como tantos outros antes de nós. Não há escapatória. O espelho consome, devora, e quando não restar mais nada de mim, ele simplesmente me levará, deixando para trás apenas um reflexo vazio, até que a próxima vítima ousar encarar seu próprio fim naquelas profundezas ensanguentadas. E você, caro ouvinte, teria coragem de olhar? Nunca acreditei em milagres botânicos até ver o jardim de Eduardo. Ele era um homem de aparência comum, de estatura mediana e olhos sempre umedecidos, como se chorasse sem parar pelas maravilhas que suas mãos eram capazes de criar. Morava na pacata cidade de São Vicente, escondido em uma casa antiga de alvenaria, cujas paredes rachadas pareciam conter segredos tão profundos quanto os que ele cultivava em seu quintal. Fui até lá pela primeira vez a convite, atraído pela fama de suas flores exóticas. Diziam que ele havia desenvolvido espécimes nunca antes vistas, pétalas que brilhavam ao luar, folhas que se moviam como se tivessem vida própria. Mas nada poderia me preparar para o que encontrei. O jardim era um labirinto de verdor e cores, mas o que mais me perturbou foram os rostos. Flores com semblantes humanos, tão perfeitos em seus detalhes que pareciam esculpidos por um mestre. Havia mulheres de olhos fechados, homens de bocas entreabertas, crianças com expressões serenas. Eduardo sorria ao vê-las, acariciando-as como um pai orgulhoso. São apenas esculturas, ele dizia, uma técnica que desenvolvi para imitar a anatomia humana. Mas eu jurava que, quando o vento soprava, os lábios daquelas flores se moviam. Voltei muitas vezes, sempre com a desculpa de estudar sua obra, mas na verdade era a inquietação que me puxava para lá. Havia algo errado naquele jardim. As flores não eram estáticas, seus olhos me seguiam, suas bocas sussurravam coisas que eu não conseguia entender. Uma vez, ao me aproximar de um lírio com o rosto de uma jovem, ouvi um gemido baixo, como se a planta estivesse sofrendo. Quando relatei isso a Eduardo, ele riu, dizendo que era apenas o vento passando pelas pétalas. Foi então que Marina desapareceu. Ela era uma bióloga que havia se interessado pelo trabalho de Eduardo e marcará uma visita para coletar amostras. Nunca mais foi vista. A polícia revistou a casa, interrogou o botânico, mas não encontraram nada. Até que, 3 noites depois, retornei ao jardim sozinho, movido por um impulso que não entendia. Ela estava lá. Uma nova flor havia brotado no canto mais sombrio do jardim, suas pétalas negras contrastando com o rosto pálido que emergia do centro. Era a Marina. Seus olhos estavam abertos, vítreos, mas vivos. Quando me aproximei, seus lábios se moveram, e um sussurro escapou, tão fraco que quase pensei ter imaginado. Ele me plantou, ela disse. Ele me plantou e agora eu cresço. Corri dali, meu coração batendo como um animal enjaulado. No dia seguinte, voltei com a polícia, mas o jardim estava diferente. As flores com rostos humanos haviam murchado, seus traços irreconhecíveis, como se nunca tivessem existido. Eduardo nos recebeu com um sorriso tranquilo, negando qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Marina. Sem provas, nada puderam fazer. Mas eu sei a verdade. Às vezes,
Quando passo pela casa abandonada de Eduardo, ele desapareceu pouco depois, deixando apenas o jardim para trás. Ouço vozes vindas de entre as folhas. E se olho por tempo suficiente, juro que vejo os rostos voltando a se formar, lentamente, como se estivessem apenas esperando por mais visitantes para se alimentar. Marina tinha razão. Ele as planta, e elas crescem. Nunca acreditei em maldições até a noite em que os sussurros começaram. Tudo começou com um simples boneco de porcelana, uma peça rara adquirida em um leilão obscuro no centro de São Paulo. O vendedor, um homem de olhos fundos e mãos trêmulas, insistiu que aquele artefato tinha uma história, uma que eu, em minha arrogância de colecionador, ignorei. Agora, enquanto escrevo estas linhas à luz vacilante de uma vela, percebo que não fui eu quem escolheu o boneco, mas ele quem me escolheu. O objeto em questão era uma figura delicada, uma criança de rosto angelical, vestida com trajes do século XIX. Seus olhos de vidro pareciam demasiado vívidos, quase humanos, e suas mãos minúsculas estendiam-se como se suplicassem por algo ou alguém. O colecionador anterior, um tal de Dr. Gustavo, havia morrido em circunstâncias misteriosas, e sua coleção foi dispersada como ossos jogados aos abutres. Eu, Ricardo Almeida, homem de fortuna e gosto refinado, não poderia resistir a tal peça. Os primeiros sinais surgiram na terceira noite. Acordei com um frio que não pertencia ao outono paulistano, um ar gelado que se arrastava pelos cantos do meu quarto como dedos espectral. Então, ouvi-os, sussurros. Vozes infantis, mas não inocentes, sussurros cortantes, cheios de um conhecimento antigo e perverso. Eles vinham do armário onde guardava o boneco, e embora minha razão gritasse para que eu ignorasse, algo mais profundo, mais primitivo, me arrastou até lá. Ao abrir a porta, vi que o boneco não estava mais onde o deixará. Agora, estava voltado para minha cama, seus olhos brilhando na penumbra. Seu sorriso, antes sereno, parecia torcido, como se contivesse um segredo horrível. A partir daquele momento, percebi que seus olhos me seguiam, não a ilusão de um ângulo, mas uma perseguição consciente, calculada. E as vozes, elas tornaram-se mais claras, sussurrando nomes que eu não conhecia, mas que ecoavam como uma ladainha de condenados. Decidi investigar a origem daquele artefato amaldiçoado. Em velhos jornais da Biblioteca Municipal, descobri a história do hipnotista Carlos Mendes, um charlatão ou gênio do mal que operava em Salvador no século XIX. Ele alegava curar doenças da mente através do sono magnético, mas os rumores diziam que seus pacientes nunca eram os mesmos após as sessões. Alguns desapareciam, outros tornavam-se vazios, como bonecos sem cordas. E, mais sinistro ainda, dizia-se que Mendes possuía uma coleção de bonecos de porcelana, cada um com uma expressão única de terror. Quanto mais eu lia, mais meu sangue se gelava. Vários dos pacientes de Mendes foram descritos como tendo olhos de vidro, e um relato mencionava um pai que, ao buscar a filha após uma sessão, jurou que ela havia sido substituída por algo que apenas parecia humana. Mendes desapareceu em 1889, mas sua coleção de bonecos circulou entre colecionadores obscuros, cada um relatando fenômenos inexplicáveis até suas mortes prematuras. Naquela noite, o boneco moveu-se novamente. Desta vez, não estava apenas olhando, estava mais perto. Seus dedos, antes inertes, agora repousavam sobre o punhal que eu, em um ato de desespero, deixará sobre a mesa. E então, compreendi a verdade. Carlos Mendes nunca hipnotizara seus pacientes para curá-los. Ele extraía suas almas, trancando-as na porcelana, condenando-as a uma existência de silêncio e observação eterna. E agora, uma dessas almas ou várias queria um novo hospedeiro. Na madrugada passada, acordei com uma pressão no peito, como se algo estivesse sentado sobre mim. Ao abrir os olhos, vi o boneco não mais uma figura pequena, mas uma criança pálida, de olhos negros e profundos, seus dedos finos envolvendo meu pescoço. Seus lábios não se moveram,
mas ouvi sua voz dentro de minha mente. Você nos colecionou, agora, nós o colecionaremos. Amanhã, meu corpo será encontrado. Os médicos dirão que foi um ataque do coração. Mas você, leitor, saberá a verdade. Porque se esta carta chegou até você, é porque o boneco agora está em sua estante. E quando a noite cair, você ouvirá os sussurros e sentirá os olhos de porcelana seguindo cada um de seus movimentos. E então, será a sua vez.